Olá, tudo bem? Paz, tem uma palavra de Deus para compartilhar com você na nossa reflexão de 18 de julho, cuja leitura bíblica do dia, Mateus capítulo 22 e primeiro livro de Crônicas, capítulos 23 a 25. Nós vamos conversar um pouco sobre o filho de Davi. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 22, a partir do verso 41, nos diz assim: a santa e poderosa palavra de Deus. E, estando reunidos os fariseus, interrogou Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: de Davi. Disse-lhes ele: como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. É interessante nós notarmos que o contexto aqui, Jesus está vindo numa série de embates com os religiosos, contando parábolas, respondendo a perguntas capciosas, e era, digamos assim, os últimos embates com os religiosos antes da sua morte. Vários ensinos muito preciosos a respeito disso. Jesus traz ali, mostra que ele é a pedra de esquina rejeitada, conta a parábola dos dois filhos, fala a respeito do batismo de João, muitos ensinamentos. Ele conta a parábola das bodas, tá? Tem aquela questão ali dos saduceus, e a questão da ressurreição, que Deus é Deus de vivos, não de mortos. Deus, a questão da moeda, né? Pagar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O primeiro e o grande mandamento e o segundo que é semelhante. E aí, eles tendo, vamos dizer assim, tentado o Senhor de várias maneiras, Jesus então resolve, ali enquanto ensinava no templo, resolve lançar essa questão. E é interessante que a partir do verso 46, no verso 46 diz algo maravilhoso. É de que ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. É como se fosse o golpe final do Senhor, a palavra final do Senhor. E essa é a palavra final. Nós vamos entender aqui, no discorrer da reflexão, se o Senhor permitir. E o que Jesus pergunta a eles? Jesus pergunta a eles o que eles pensavam ser Cristo, de quem ele seria filho. E os fariseus, eles pensam, pelo que nós lemos no texto, eles respondem que de Davi, eles pensam e de fato Cristo é o descendente de Davi. Ele é o descendente de Davi que Deus prometeu ao próprio Davi. 1 Crônicas 17, 9 a 14. Quando Davi demonstra que o coração dele se alinhava ao coração de Deus habitar, tabernacular entre os homens, o desejo eterno de Deus, Deus então responde a ele, não proibindo, não o contestando por ter armado a tenda, o tabernáculo de Davi, e nem o proibindo
de preparar as coisas para a construção do templo. Só disse que ele não construiria, tá? Mas seu filho. E é interessante que na jogada de palavras, apontando que o filho que construiria o templo físico apontava para o seu filho unigênito que edificaria a igreja como casa, como morada de Deus. 1 Crônicas 17, 9 a 14. E ordenarei um lugar para o meu povo Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e nunca mais seja removido de uma para outra parte. E nunca mais os filhos da perversidade o debilitarão como dantes, e desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo Israel. Assim abaterei a todos os teus inimigos. Também te faço saber que o Senhor te edificará uma casa. E há de ser que quando forem cumpridos os teus dias para ires a teus pais, suscitarei a tua descendência depois de ti, um dos teus filhos estabelecerei o seu reino. Este me edificará casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não retirarei dele, como a tirarei daquele que foi antes de ti, mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Então Deus prometeu ao próprio Davi. Depois o Senhor reafirma nas Escrituras. Salmo 89, versos 3 e 4. Fiz uma aliança com o meu escolhido, e jurei ao meu servo Davi, dizendo: a tua semente estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. Era o que os escribas ensinavam, porque em Marcos 12:35, um texto correlato, diz assim: e falando Jesus, dizia, ensinando no templo: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Ou seja, é o que os escribas ensinavam. Os escribas eram os mestres da lei, eram os teólogos, os professores da escola bíblica, tá? Eram os que ensinavam a palavra, compreendiam, estudavam e compartilhavam esse ensino. Então era aquilo que eles ensinavam ao povo, de que o Cristo é filho de Davi, tá? Viria da descendência de Davi. Então, se era o que os escribas ensinavam, era o que estava nas Escrituras, foi o que Deus prometeu, confirmou, estava lá nas Escrituras, os escribas leram, interpretaram e ensinavam, o povo sabia. Só que o povo, quando Jesus aparece, o povo tinha algumas dúvidas. João 7, 37 e 44. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado por ainda Jesus não ter sido glorificado. Uma pausa aqui. Nós, muitas vezes, não nos atentamos a essa preciosidade, que o Espírito Santo em nós são rios de água viva correndo do nosso interior. E nós, muitas vezes, como discípulos de Cristo, desprezamos isso. Fecha parênteses. Então, muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi? Então eles sabiam. E de Belém, da aldeia de onde era Davi? Sim, de fato. Só que eles ignoraram, não sabiam, não conheciam o RG de Jesus para saber a sua
sua descendência, a sua ascendência, melhor dizendo, quais eram seus ancestrais, e desconheciam também da onde ele era natural, né? Natural de Belém. E eles achavam que ele era natural da Galileia, apenas porque ele morou um tempo e exerceu seu ministério na Galileia. Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele, e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. Então o povo sabia, alguns criam, entendiam que ele era o Cristo, outros tinham dúvida. Só que aí Deus ele confirma fazendo uma gestão da história. Lembra que nós vimos sobre a genealogia de Jesus, falando que Jesus é o plano para salvar? Se não me engano, primeira reflexão de junho, tá? De 1º de junho, se eu não estiver enganado, Mateus 1, e diz assim o texto. Primeira reflexão de julho, 1º de julho, diz assim, Mateus 1, de 1 a 17. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi. Está na Bíblia. Filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, e Isaac gerou a Jacó. E Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson. E Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi. Dá uma pausa aqui. Até aqui, Deus já intervia na história, e naquela reflexão que comentei, de geração a geração, mas eu quero falar que é a partir de Davi, tá? Com esse foco dele ser filho de Davi, e se Deus tinha prometido a Davi que o Messias viria descendente de Davi, Deus fez uma gestão na história para que, de fato, o descendente de Davi fosse o Messias. Houve um momento, por exemplo, na história em que Atalia manda exterminar a linhagem real, e sendo que um deles acaba sendo escondido pelo sacerdote, aí depois de um tempo ele é aclamado rei. Quando ela fica sabendo, fica desesperada, e então ela morre. Quando ela morre, o povo vibra, porque ela era um instrumento das trevas, usada para tentar fazer com que a descendência, que o Messias não viesse da descendência de Davi. Mas vamos lá. E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Então, a gente já começa a ver aqui Deus fazendo essa gestão na história, gerindo a história, porque ele perdoou Davi. E da mulher que foi o objeto, o alvo do seu grave pecado, da união com ela, ele trouxe Salomão, a partir do perdão. Então a gente já vê Deus trabalhando nisso. E Salomão gerou a Roboão, e nós vemos a questão do reino dividido. E Deus ele declara claramente que a divisão do reino vinha da parte dele. Está isso no texto. Então Deus fazendo a gestão da história. E Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. Tem detalhes importantes também na história deles. Mas aí quero chegar em Josafá, porque Asa gerou a Josafá. E Josafá nós vemos de alguém que Deus interveio na história, fazendo vencer aquela batalha em que ele estava cercado
por diferentes exércitos inimigos, e ele conclama o povo a orar, a interceder. E Deus fala, olha, coloca o louvor na frente de batalha, na frente do exército. Vocês não vão precisar guerrear, porque eu vou guerrear por vocês. E Deus vence. Porque se ali Josafá morre e o povo e ali o povo invadido, sua descendência morrendo, da onde viria o descendente de Davi? O Messias não seria descendente de Davi. Aí continua o texto. E Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. Uzias foi um grande rei, reinou por 52 anos, um reinado assim maravilhoso, de grandes benefícios para a nação, na área de construção civil, um exército poderoso, trazendo inovações tecnológicas. Foi um grande rei, até que o orgulho subiu ao coração e ele quis ele mesmo oferecer incenso ao Senhor. E por conta disso ele ficou leproso até a sua morte. E nós vemos que mesmo quando esse rei morre, toda vez que um rei morria, até o novo rei assumir, até... Pensa no governo, transição de governo, em que até o novo governo, sabe, começar a ganhar forma, o novo governante se inteirar de tudo. Lembra daquele primeiro ano do governo, os primeiros meses? É como se fosse isso. E muito mais ali no reinado, sabe? Então, Deus demonstrou um cuidado maravilhoso com a nação após a queda de um grande rei. Queda, porque ele caiu no pecado, ficou leproso até a morte. E no ano que ele morre, é o ano que Deus dá uma visão a Isaías, lembra? No ano que morreu o rei Uzias, viu o Senhor assentado no alto sublime trono. Então, Deus ele fez uma gestão ali da história, sabe? Para mostrar o cuidado com o povo, com a nação, após a queda do grande rei, porque, na verdade, ele está assentado num alto sublime trono, gerindo a história. Depois, Uzias gerou a Jotão, Jotão gerou a Acás, e Acás gerou Ezequias. Ezequias, o grande livramento das mãos de Senaqueribe, em que com um anjo o Senhor fere a milhares. Um grandioso livramento. Deus faz essa gestão da história. Ezequias não tinha descendente, presta atenção nisso. Ezequias não tinha descendente. Deus manda ele arrumar a casa, porque ele ia morrer. Ele clama ao Senhor, Deus responde a oração e dá a ele mais 15 anos de vida. Ele, depois de curado, fica orgulhoso quando ele recebe visita de emissários da Babilônia. E quando ele recebe esses emissários da Babilônia, o que ele faz? Ele mostra a intimidade do tesouro, do palácio. Deus manda Isaías de volta para ele trazer uma exortação e dizendo que por causa disso o mal aconteceria. Mas não nele, na época dele, mas na descendência. Aí ele descansado, tá bom, não é para minha geração, é para minha descendência. Ufa, boa essa palavra. Então ele gera Manassés. 3 anos depois da cura, ele gera Manassés, porque Manassés assume o reinado com 12 anos. Então, quando seu pai morreu. Então, seu pai morreu 15 anos depois daquela cura. Então, é sinal de que 3 anos após a cura foi que Manassés, então, ele nasce. Manassés, ele foi o pior rei de Israel. O pior rei do povo ali. E só que ele experimentou do perdão de Deus. Deus intervindo mais uma vez na história, teve a consequência sim do povo ser levado para o cativeiro, mas
fica registrado ali na história, Deus intervindo, acolhendo o arrependimento de Manassés. E Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. Josias foi o camarada da última grande reforma espiritual, com base no encontro com o livro. Lembra? Por um retorno à Bíblia. Tá? Ele achou o livro, Ilquias acha o livro, dá a ele, lê para ele, e ele então faz aquela reforma espiritual, a última grande reforma. Então Deus intervindo na história ali também. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. E vendo que houve um retorno da deportação, nós vemos a restauração, Deus intervindo na história, trazendo de volta o seu povo conforme a sua palavra, conforme profetizado. E Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou a Eliaquim, Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Sadoc, Sadoc gerou a Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então, Deus ele fez uma gestão na história, trazendo a genealogia, para que Cristo viesse descendente de Davi. E cumprindo a promessa em Jesus, Lucas 1, 30 a 33. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E aí Jesus nasce. Depois disso, muitos do povo, depois de que, naquele episódio lá de João 7 que eu falei, o último dia da festa, quem tecide, vem e beba, e alguns acreditavam que ele era o Cristo, outros tinham dúvida porque ele sabiam que ele vinha da Galileia, mas desconheciam onde ele nasceu, a sua família. Só que depois nós vemos na entrada triunfal, lembra, no reino de ponta cabeça? Na entrada triunfal, muitos já o reconheciam como sendo de fato o Cristo, o filho de Davi, o Messias. Mateus 21, 5 a 11. Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? A multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E aí provavelmente eles respondem ao povo da cidade com receio de confessar que Jesus era o Cristo. Diante daqueles que perguntavam, diante do Senhor, eles falavam, mas diante dos que perguntaram, o profeta de Nazaré, tá? E aí é que essa questão, porque é disso que Jesus está questionando. Porque a expectativa deles era de que chamado filho de Davi
é um título messiânico de reconhecimento de que Jesus era o Cristo. Mas tem algo que eles precisavam entender e que Jesus diz aqui no texto de Mateus 22, nós já vamos chegar lá. Mas pensar no filho de Davi é nós pensarmos que Jesus é aquele que está atento a um quebrantado clamor. Marcos 10, 46 a 52. E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. Jesus estava atento ao clamor daquele homem. E chamaram ao cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então vemos que Jesus é sim alguém, o que está atento a um clamor de alguém quebrantado, de quem reconhece, de quem recorre a Ele, de quem pede a Ele socorro. Ele está atento. Jesus está atento, sim. Pensar em Jesus como filho de Davi também é pensar que Jesus é aquele que nos toca nas nossas necessidades. Mateus 9, 27 a 30. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: Credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai que ninguém o saiba. Então Jesus, sim, é aquele que nos toca nas nossas necessidades. Sim, sim. Jesus, o filho de Davi, é aquele que age apesar das circunstâncias. Mateus 15, 21 a 28. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Uma referência aos gentios. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Apesar das circunstâncias de uma menina que estava terrivelmente, miseravelmente endemoniada, apesar da circunstância que Jesus ele veio para os seus, veio para os judeus. Apesar das circunstâncias, Jesus ele age, ele agiu. Jesus é aquele que age apesar das circunstâncias, seja condição social, econômica, etnia.
Jesus ele age, apesar de qualquer circunstância, das questões difíceis, miseravelmente difíceis, apesar de miseravelmente aprisionados. Jesus ele age, sim, o filho de Davi. Jesus, o filho de Davi, causa-nos admiração. Mateus 12, 22 a 23. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Sim, esse agir do Senhor, atento a um clamor, que age apesar das circunstâncias e toca nas nossas necessidades, isso causa-nos admiração de ver o Senhor trabalhando, agindo a favor dos nossos, como resposta de oração, de fé. Sim, sim. De ver que Jesus é aquele que cura, é aquele que restaura a visão, que restaura a fala, que restaura o andar. Sim, que liberta. Causa-nos admiração. Jesus é o filho de Davi, ele também é digno de louvor. Mateus 21, 12 a 16. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancias de peito tiraste o perfeito louvor? Então sim, e tudo isso faz muito sentido. Não está errado, está correto. Jesus é digno de louvor. Jesus causa-nos admiração. Jesus age apesar das circunstâncias. Jesus toca nas nossas necessidades. Jesus está atento ao quebrantado clamor. Tudo isso faz sentido. É verdade, sabe? Está correto. Mas não podemos esquecer do núcleo da questão, do fundamental. Porque quando Jesus ele pergunta de quem é filho, e eles dizem que é de Davi, eles não estavam errados, mas eles estavam errados. Porque na cabeça deles, o Cristo, ele seria o Messias, o Messias seria o representante, aquele que viria num reino que destronaria o império, aquilo que eu tenho falado, você tem ouvido, consumando um reinado de forma visível, aparente, exterior, já ali consumado. Só que a questão fundamental é que, assim como aquele povo ali reconhecia que Jesus era o Messias, diante das necessidades que eles tinham, e tudo isso faz sentido, faz parte, o ponto central que muitos ali não estavam atentos e não estavam ensinando isso para os religiosos é de que Jesus, ele é o Filho de Deus, feito filho do homem. É que o filho de Davi, o descendente de Davi, é o Filho de Deus que encarnou e foi feito filho do homem para nos dar a vida eterna. E muitas vezes nós perdemos esse foco. João 6, 26 e 27. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. É como o Senhor falando: vocês me reconhecem,
que eu vim ao mundo, enviado por Deus, mas vocês reconhecem porque eu atendo à necessidade de vocês, porque eu ouço um quebrantado clamor, porque eu toco nas necessidades, porque eu ajo apesar das circunstâncias. E eu sei sim que as maravilhas que são feitas causam admiração. Eu sei que por causa disso muitos louvam o meu nome. Mas vocês perdem o foco. E qual é o foco? Jesus disse: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então Jesus é o Filho de Deus, feito Filho do Homem, para nos dar vida eterna. E era isso que eles não entendiam. Porque eles cuidavam buscar ali a respeito do Cristo, mas nas Escrituras, mas eles não conseguiam compreender que ele, o Senhor Jesus, ele veio dar vida eterna. O descendente de Davi, ele é o Salvador, enviado por Deus, Atos 13, 20 a 23. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes, até o profeta Samuel, e depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou a Jesus para quê? Para apenas ouvir um clamor quebrantado? Para tocar nas nossas necessidades? Para agir apesar das circunstâncias? Para nos causar uma admiração pelos feitos? Não. Levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. É por isso que o descendente de Davi viria, o filho de Davi, como uma poderosa salvação. Lucas 1, 68 e 69. Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, comprando-nos por seu sangue para Deus. Apocalipse 5, de 5 a 10. E disse um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei as que estavam no meio do trono dos 4 seres viventes, e entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 seres, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Parênteses, quem abre os selos dos acontecimentos finais é Jesus. Não tenha medo, tenha fé. Porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Testificando os 2 destinos. Apocalipse 22, 12 a 16. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus,
enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Que coisas? Que só há dois destinos. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Versos 43 e 44 do nosso texto inicial, nosso texto base. E foi o que Davi disse, que Jesus era o Senhor. Disse-lhes ele: como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Davi disse, como registrado, Lucas 20, 42, diz da seguinte forma: visto como o mesmo Davi diz no livro dos Salmos, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta à minha direita. E Davi disse isso através do Espírito Santo. Marcos 12, 36. O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Salmo 110, versos 1 a 7. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te, quando ele sobe aos céus, a minha mão direita, até que, ou seja, ele retornará, ele subiu aos céus, mas retornará. Põe os teus inimigos por os cabelos dos teus pés. Então, o Senhor vencerá. E o texto continua dizendo a partir do verso 2: o Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos, o teu povo será muito voluntário no dia do teu poder, nos ornamentos de santidade, desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Aquele que Davi chama de Senhor é o que seria o mediador, o eterno sumo sacerdote, como sacrifício perfeito. Aí o texto continua no Salmo 110. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira, julgará entre os gentios, tudo encherá de corpos mortos, ferirá os cabeças de muitos países, ele vai derramar sua ira, beberá do ribeiro no caminho, por isso exaltará a cabeça. E é aí que nós erramos, nós não reconhecemos que esse Jesus, o filho de Davi, que nos abençoa, que faz sentido tudo isso, ele é o Senhor, que veio nos salvar. Mas aqueles que o rejeitaram receberão do derramar da ira. Então, como? Como compreender isso e viver essa verdade? Atendendo ao chamado para pertencer a Cristo em obediência como nosso Senhor. Verso 46. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Não há argumentos para isso. Esse é o foco. Jesus veio ser o Senhor, nos salvando. Romanos 1, de 1 a 6. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo, ou seja, precisamos pertencer ao descendente de Davi, como nosso Senhor e Salvador pessoal, para sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.